Meu nome, Wagner Mota. Estou no meio da arte marcial desde os 10 anos de idade. A arte marcial veio para solucionar os meus problemas de insegurança, as necessidades que eu tinha morando e crescendo na periferia aqui de São Paulo, na freguesia do Ó. A arte marcial e o esporte foram me levando à necessidade de criar uma equipe de apoio para que eu mantivesse minha alta performance. Então eu logo cedo entendi que eu precisava de um médico, de um ortopedista, eu vi que eu precisava de um massagista, acupunturista, fisioterapeuta. São várias necessidades que compõem a formação do esportista. E imagina então no meio da luta. A vida nossa é cheia de riscos. Não só a vida do lutador, mas a vida do cotidiano é cheia de riscos. E dentro dessa vida esportiva é cheia de lesões. E o que tem de diferente nesse universo esportivo e no nosso dia a dia? É que apesar das lesões, nós precisamos continuar nossos treinamentos. Então, apesar de um machucado, apesar de uma pancada, apesar de estar sentindo aquilo, como que eu iria manter a minha performance? E foi isso que eu fui procurando durante toda a minha carreira esportiva. Quando eu me virei técnico, formador de lutador e acompanhando ainda, dando a mentoria, treinamento, coach de atletas de alta performance, essa exigência começou a ser muito mais necessária. Há aproximadamente 15 anos, eu iniciei trabalhando com o Demian Maia dentro do UFC. O UFC é um esporte, um entretenimento também. Então você tem a necessidade da demanda violenta que tem aquele esporte e mesmo assim a postura que necessita o atleta, porque ele se torna também um exemplo para todos os outros. E aí eu fui procurar o quê? Montar uma equipe de apoio. Uma equipe de apoio que estivesse conectada com os exames clínicos, os exames médicos, a análise mental, psicológica, as terapias, o recovery tão importante para ter uma performance. E fui encontrando isso separadamente. Fazer a conexão dessa rede de apoio, dessa equipe, não foi uma tarefa tão fácil. Mas essa sempre foi a minha tarefa, fazer uma união entre esses profissionais e nós termos aí o lado head coach, o lado de organizar todas essas necessidades em treinamento físico, treinamento técnico, estratégia de luta e toda essa área física e saúde orgânica, biológica necessária para tal da alta performance. Apesar de ter todas essas áreas, ainda a gente tem que estar lá no dia da luta e conseguir nosso 101% de performance. Para conseguir isso, todo mundo tem que estar conectado a esse objetivo. Então essa foi a formação e a procura que tive durante muitos anos. Pessoal, hoje em dia, os exames estão muito melhores do que antigamente. A análise do corpo, a análise biológica, a análise do atleta, ela está sendo muito mais individual do que era antes. Hoje nós podemos analisar e chegar no ponto da genética dele, a genética particular desse lutador, desse atleta, ou você que faz o seu esporte ou o seu hobby em alta performance. Nós precisamos chegar a algo muito pessoal. E aí nós vamos ter um resultado muito mais pessoal, muito mais individualizado. Hoje, com o Caio Borralho, por exemplo, nós queremos ser o campeão do UFC. Nós queremos o cinturão do UFC. Então, isso é um projeto para o futuro. Então, eu preciso hoje estar trabalhando com o máximo da ciência que já está sendo trabalhada hoje em dia. E eu estou aqui na Alma, by DNA Clinic, onde a gente está trabalhando diretamente com o DNA, o gene individual dessa pessoa.
com todo o departamento médico, o departamento de exames, as necessidades, alimentação, análises clínicas, análise sanguínea, a parte hormonal, todas as necessidades que o esporte demanda. Então, num local só, claro que isso tem uma direção, né? O Dr. Marcelo Leocádio, responsável. Sempre tem que ter alguém responsável, né? E se vocês vão, pelo menos já foi uma procura que eu fiz, não tem tanto geneticista assim no Brasil, tem muito pouco. E a gente precisa ter especialistas com responsabilidade e que tenham um grupo de médicos que pensam e estejam orientados pelo mesmo sistema, pelo mesmo método. Isso é extremamente importante, porque às vezes você vai no médico que tem um tipo de pensamento, aí você vai no ortopedista que tem um outro, aí você vai no fisiatra que tem um outro, e eles se chocam com essas ideias. A gente precisa ter esse trabalho totalmente unido e conectado para sermos mais fortes, nos tornarmos um e com isso conseguir os nossos objetivos. Então o que eu estou trazendo para vocês hoje é um atalho científico, um atalho médico e um atalho indispensável para quem quer alcançar alta performance. Para quem tem sonhos que muitos acham impossíveis, aqui a gente vai fazer ele ficar um pouco difícil, mas impossível jamais. É isso que nós estamos trabalhando. A sua performance em grupo, técnico, físico, médico, biológico, químico, direto no seu DNA. Obrigado, Dr. Marcelo. Seu trabalho é necessário para esse momento que nós estamos vivendo. A ciência chegou, pessoal. Agora é a sua vez.